Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Se você desejar, pode estar se inscrevendo no nosso canal e compartilhando com outras pessoas o vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas. Hoje estaremos discutindo o seguinte tema: qual nosso maior título? Qual nosso maior título? Então, para responder essa pergunta, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Tiago está quase que chegando nos últimos livros da Bíblia. Tiago, no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus, apenas o versículo 1. Tiago, capítulo 1, apenas o versículo 1. Diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Só mais uma vez. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Primeira questão: quem foi Tiago? Nós vamos observar essa resposta lá em Mateus, no capítulo 13, do versículo 55 ao 56, onde as pessoas vão perguntar: quem é este homem chamado Jesus? De quem ele é filho? Por acaso ele não é filho de Maria? Por acaso seu pai não é um carpinteiro, José? Aí é aqui que vai responder a nossa pergunta. Por acaso seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? É só você ler o versículo 56 do capítulo 13, que você vai observar que Tiago era um dos irmãos de Jesus. É claro que Jesus ele nasceu de uma forma improvável, como nós já sabemos. Jesus ele tinha como pai adotivo a José, visto que seu nascimento foi de uma forma milagrosa através de uma mulher virgem, Maria, provavelmente aos 12 anos de idade. Porém, eles se casaram e tiveram outros filhos. E aqui em Mateus 13, no versículo 55 e 56, vai nos revelar que Jesus teve irmãs e Jesus teve pelo menos 4 irmãos. E os nomes deles eram Tiago, José, Simão e Judas. Esse Tiago e Judas foram também escritores. Eles escreveram livros da palavra de Deus, os quais estão contidos no Novo Testamento. O livro de Tiago e o livro de Judas foram escritos por irmãos de Jesus. Porque nós sabemos, amados, conforme nos orienta a palavra do Senhor, vai lá para João no capítulo 2, do verso 4 ao versículo 5, e você vai observar que Jesus sempre procurava estar em família, sempre estava reunido com a sua mãe, sempre estava reunido com os seus discípulos, algumas vezes com seus irmãos. Um texto bastante curioso, quando nós lemos em João no capítulo 2, que trata a respeito do primeiro milagre de Jesus. Jesus, ele tem uma colocação da sua própria mãe, Maria, e disse para ele o seguinte: meu filho, só que ela não se referiu ao meu filho, disse assim: Jesus, está faltando vinho, você não pode fazer nada. Só que a resposta de Jesus, se a gente for interpretar numa primeira vista, a gente fica achando estranho, porque Jesus ele responde à sua mãe, à sua própria mãe: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou o meu tempo. Olhando numa primeira observação, o que nós pensaríamos? Foi a mãe de Jesus. Será se Jesus ele falou dessa forma, utilizando essas palavras com a sua própria mãe, ou seja, de uma maneira não tão gentil? O que Jesus nos ensina aqui nesse texto? Primeiro nós vamos entender uma verdade. Maria, ela não estava falando com o seu filho. Maria, ela estava falando com um Deus que ela mesma entendia, que Jesus era Deus.
Jesus é Deus. Naquela época ele já era Deus e Maria entendia perfeitamente isto. Então, quando ela disse assim, fazei tudo o que eles vos disser, ela não está aqui ficando que, nossa, Jesus me tratou dessa forma, então tudo bem, não vou falar mais nada. Maria sabia que o seu filho não era uma pessoa comum. Então, naquele momento, ela entendeu muito bem que se tratava do seu filho Jesus. E seu filho Jesus era Deus. Então, podemos concluir que neste exato momento, Maria estava se colocando como serva de Jesus. Eu vou repetir. Neste exato momento, Maria estava se colocando como serva de Jesus e não como a sua mãe. É por isso que ela, em condição de serva, disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Guarde essa ideia, serva. Vamos aqui adiante. Nós sabemos que Maria acreditava no ministério do seu filho, Jesus. E os seus irmãos? Qual era o pensamento dos seus irmãos que nasceram de Maria e José? Depois eles se casaram e tiveram filhos. O que seus irmãos pensavam dele? Basta a gente observar, se você desejar abrir aqui comigo, em João, Evangelho de João, no capítulo 7 e no versículo 3, eu vou estar lendo aqui na minha tradução, Evangelho conforme escreveu João no capítulo 7 e no versículo 3. O que diz? Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Então nós vamos observar que os irmãos de Jesus não criam nele como filho de Deus. Porém, a sua mãe cria e já tinha se colocado em condição de serva. O que eles diziam para Jesus? Vem cá, tu não quer ser conhecido? Tu não quer ter mais seguidores? O que tu faz aqui na Galileia? Aqui é um lugar simples, pessoas simples. Eles não vão te dar a notoriedade que você tanto deseja. Eu quero que você, dizem os irmãos a Jesus, vá para a Judéia, para que os seguidores vejam o que você está fazendo, visto que João já tinha afirmado: olha, o meu testemunho é reforçado, dizia o escritor João, sobre o próprio Jesus, pelo aquilo que eu faço, os milagres que Jesus operava, testemunhava e testificava sobre ele. Mas a questão que nós estamos vendo aqui, amados, é que os seus irmãos não o admiravam. Os seus irmãos não o consideravam como Deus. Os seus irmãos não o consideravam eles próprios como servos de um Deus. Porque eu fico pensando, até nós mesmos, se fôssemos irmãos de carne de Jesus, duvidaríamos. Por esta razão também que Jesus disse numa oportunidade que o profeta ele não tem honra na sua própria casa. E é verdade. Os seus, afirma a palavra de Deus, não acreditavam nele, porém a sua mãe não só acreditava, como também já tinha se colocado na questão de serva, ou já tinha se colocado na posição de serva. Agora, a grande questão que vem para nós neste momento. Será assim em todo o tempo os irmãos de Jesus desacreditaram do seu ministério? Eu não gosto de ficar nas minhas palavras, que o objetivo aqui é expor a palavra de Deus. A pergunta, mais uma vez: os irmãos de Jesus em todo o tempo desacreditavam no seu ministério? Vamos lá para Atos, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: eles sempre se reuniram todos juntos para orar com as mulheres. Quem que se reunia? Atos 1, versículo 14. A mãe de Jesus, Maria, e os seus irmãos, ou os irmãos dele. Mas antes disto aqui, onde que eles estavam? Eles estavam
olhando para o céu. Versículo 10. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia. Quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Quem estava ali? Estavam os discípulos de Jesus, estava a sua mãe e os seus irmãos. Lá em João, no capítulo 7, a partir do versículo 3, nós vamos observar que eles não acreditavam em Jesus. Mas qual foi a maior evidência de que Jesus era Deus? É quando ele, uma certa feita, disse aos homens que estavam vendendo dentro do templo, e os líderes religiosos disseram assim: eu quero que você me diga por que você se acha com a autoridade de expulsar os cambistas de dentro do templo. Aí Jesus já tinha dito: vocês estão fazendo da minha casa casa de ladrões. Uma palavra até forte, salteadores, pessoas que estão roubando dentro da minha casa. Aí Jesus lança uma profecia. Você pode observar logo nos primeiros capítulos de João. Este templo, eu vou traduzir para a gente entender melhor o texto. Este templo aqui foi construído em cerca de 42 anos. Mas este templo, se referindo a ele mesmo, será reconstruído em apenas 3 dias. Aí os líderes ficaram sem entender nada. Você está dizendo que você é capaz de reconstruir esse templo em 3 dias? Ele estava falando sobre si mesmo. Por quê? Porque ele haveria de morrer e ao 3º dia ressuscitar. E foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou. Os estudiosos da Bíblia em plantão, que estão nos ouvindo nessa hora, sabem que Jesus ressuscitou e ainda passou 40 dias, só você ir lá para Atos capítulo 1, passou 40 dias com os seus discípulos, e dentre eles os seus irmãos, e dentre eles a sua mãe. Passou 40 dias, amados, aqui na terra. Depois ele foi assunto ao céu, ele foi levado ao céu. E aqui tem outra profecia bíblica. Da mesma forma como vocês viram Jesus subir ao céu, da mesma forma vocês verão ele voltar novamente. Que está falando? Arrebatamento. Jesus está a voltar a qualquer hora. Nós estamos preparados? Mas vamos para a questão inicial. Eu preciso enfatizar novamente a ideia. Antes, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Certo, nós já entendemos essa questão. Agora, eles estão, conforme nós lemos, se reunindo para buscar a Jesus. Foi uma transição que aconteceu. Eles viram que o seu irmão Jesus era Deus, porque ele ressuscitou ao 3º dia, se deixou ser visto por muitos dos seus discípulos, inclusive eles, e depois eles começaram a orar. Eles começaram a buscar a Jesus. Agora eles são servos. O que eu quero dizer com esse discurso todo? Sabe qual é nosso maior título? Servo do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui em João, no capítulo 2, 4 e 5, nós vimos aqui que 2 irmãos de Jesus se destacaram em escrever 2 livros no Novo Testamento. Quem foram eles? Tiago e Judas. E como é que Tiago, irmão de Jesus, inicia a sua epístola, a sua carta? Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele agora é servo, para quem nem acreditava. Se você for aqui em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, eu vou ler aqui rapidamente para a gente evidenciar essa questão. Judas, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo a esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Eles não poderiam, vou dizer uma palavra bem simples, não poderiam se gabar em dizer:
Tiago, irmão de Jesus. Mas eles não eram irmãos apenas. Eles se tornaram servos porque reconheceram que seu irmão é Deus. Judas, ele confirmou: eu sou irmão de Tiago, mas nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Respondida a pergunta, qual o nosso maior título? Servos do Senhor Jesus Cristo. Se até os irmãos de Jesus, é claro que meio irmãos, por causa da forma sobrenatural como Jesus veio a este mundo, se declararam servos, é porque tinham sido transformados através deste evangelho. E eu pergunto a você, você já tem se tornado servo do Senhor Jesus Cristo? Ou será se muitas vezes nós temos nos tornado servos da nossa própria vontade? E às vezes a nossa vontade não se casa com a vontade de Deus, porque muitas vezes a nossa vontade é viver à margem dessa palavra. Mas que nós possamos viver essa verdade, entender que por mais que tenhamos títulos aqui na terra, eu tenho título disto, daquilo, títulos eclesiásticos, eu sou coordenador, eu sou pastor. Eu tenho títulos aqui na terra como eu sou um profissional da engenharia, eu sou um profissional da área da medicina. Somos apenas servos do Senhor Jesus Cristo, porque conforme Paulo nos orienta, ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e se tornou servo. Eu gosto de dizer, o único que podia se achar alguma coisa, se achou apenas em condição de servo, e você vai observar nos capítulos iniciais do Evangelho de João, que todas as vezes ele se referia, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai, porque ele estava passando para nós que ele era servo, e nós como imitadores de Jesus precisamos nos tornar servos. Se você deixou de servir a Jesus, eu gosto de entrar na questão evangelística, hoje é dia para voltar aos braços do Senhor Jesus e para você exercer o maior título que o homem pode ter, que é se tornar servo ou serva do Senhor Jesus. Se você tem se distanciado, Deus ainda espera para que você volte a servi-lo. E se você tem estado firme na presença de Deus, servindo, sirva até o fim, porque eu retorno no capítulo de Atos 1. Assim como aqueles discípulos, os irmãos de Jesus, a sua mãe o viram subir, nós o veremos outra vez como ele é. Nós estaremos para sempre no céu de glória. Sabe o que o maior servo nos falou? João no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se preocupe, persevere até o fim. Por mais que estejamos passando por dificuldade, e continue servindo a Jesus, porque um dia nós o estaremos servindo com Ele para sempre, em toda a eternidade, no céu de glória. Fique com essa palavra, no nome de Jesus.